seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, Papai. nós estamos aqui, papai, para fazer a tua vontade. Sim, papai. Usa-nos como um instrumento nas tuas mãos. Sim, papai. Na tua mão preciosa. Gratidão, papai, por tudo que fizeste. Sim. Ainda Gratidão, tudo papai. que ainda está para fazer em nosso meio, Sim. nesta terra, porque sabemos que a cada dia se aproxima o dia da nossa redenção. É verdade, papai. E a tua palavra diz no Salmo 23 que é tu, papai, que conduz as ovelhas para as fontes de águas límpidas. É verdade, papai. E sacia a sede do teu povo. É verdade. Gratidão por tudo. Sim, papai. Abençoa cada irmão. Abençoa, papai. Traz a cada irmão o espírito de prudência, Sim, papai. de sabedoria, Sim. para que eles possam entender, compreender e agir com prudência em todas as atitudes. Sim, papai. Gratidão, papai, Gratidão, por papai. tudo e pelo teu Espírito em nós. Sim, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, hoje dia 12 do 12, né? Hoje é 12 do 12 de 21, que é o 12 invertido, né? O 12 da direita para a esquerda. Então, um dia especial, né? Papai fala com essas datas, ele tem mostrado para nós, ele mostra algumas coisas muito especiais através de números, né? E hoje nós vamos caminhar bastante na palavra, por quê? Porque hoje tem muito ensino para a gente relembrar, né? Muita coisa que tem sido necessária fazer uma retrospectiva do ano, né? Aí no mundo fala assim, ó, no mês de dezembro tem a retrospectiva. Aqui também nós temos que fazer uma retrospectiva para trazer à memória tudo aquilo que o Pai já nos revelou. Para que todos alcancem, todos, não é os que estão no batalhão de frente, mas que todos alcancem a estatura de perfeito varão, né? Então, amados, nós vamos lembrar também os irmãos o quê? Quando alguém colocar algum trecho, alguma coisa nos grupos, antes de você sair um repostador, né? Porque tem irmãos aqui que não nem lê, já sai repostando. Isso aí é os imprudentes, né? É os imprudentes. Por quê? Porque nem sabe o que ele está divulgando. Aí, olha lá se aquilo ali está puro, se aquilo ali está limpo, se não tem palavra Cristo ali no meio, né? Sai divulgando lá trecho de Lucas, escrito lá, um e-mail, um site, Cristo não sei das quantas, entendendo que nós não temos nada com Cristo. Cristo é o anti-Machia, vocês sabem disso. O nosso é o Machia, que é ungido. Cristo significa crista do sol. Crista do sol por causa do ostensório ali católico que mostra uma cruz e aqui sai os raiozinhos ali, que é o Deus Sol Tamuz. Quando você pega os seguidores ali de São Francisco de Assis, ele tem a letra T. Ah, não, esse é o crucifixo, não, é a letra T. A letra T é o que representa os seguidores de São Francisco de Assis. O T no peito de madeira
é o T de Tamuz, o Deus Sol. Então você vai ver que é um T, é um T de tal, que é uma letra no grego, tal, e é tal de São Francisco de Assis, que é seguidor do Deus Sol romano, chamado Tamuz. Estão entendendo? Então não cai em armadilha não, irmãos. Antes de postar, lê o que está sendo divulgado. Porque Papai Yaucha, ele elogia o administrador infiel, não por ele ser infiel, mas por ele ser prudente. Olha só, falando assim, olha, sejam prudentes, olha, observa antes de fazer as coisas, não fica confiando, não, mas é meu irmão, então eu confio de olhos fechados. Irmão, você vai confiar de olhos fechados quando você estiver lá em cima, porque todos que subiram ali, aí você pode confiar, porque são irrepreensíveis. Aí você pode confiar de olhos fechados, mas enquanto estiver aqui, não faça isso, tá? Então sempre tem uma exortaçãozinha, né? Mas é necessário, por quê? Porque quando o irmão me mostrou, e aí já estava postando em tudo quanto é grupo lá, com o Tamuz ali, de todo tamanho lá embaixo, com letrinhas pequenininhas. Aí, irmãos, vamos lá. Primeira coisa, eu quero trazer para o corpo, ó, nós fizemos as filmagens ontem, né? Nós fizemos o estudo, e eu queria mostrar por quê? Porque lá atrás, irmãos, lá atrás, já tinha essa dúvida, que alguns que vieram de denominação, eles pegavam e falavam assim, não, porque o próprio Yau Supremo, ele desceu na terra. E é aquela passagem em Êxodo, que falou com Moisés, olha Moisés, eu vou passar, ele falou assim, deixa eu ver sua glória. Moisés fala, deixa eu ver sua glória. Então você vai ficar atrás da penha é pedra, né? Penha é pedra. E ali tem uma fresta na pedra, e você vai pôr a mão ali, ó. Quando eu passar, aí você pode tirar a mão e olhar olhar eu pelas costas, porque aí você não vai morrer, né? Então nós vamos trazer hoje o esclarecimento dessa passagem, irmãos, por quê? Para poder ficar claro que Yau não vem aqui nessa terra. Yau não vem aqui. Ele não sai da luz inacessível. Por isso que se cumpre a palavra em Timóteo, que fala assim, Yau, o único que possui a imortalidade. Yau Supremo, o único que possui imortalidade, homem nenhum viu e nem pode ver. Por isso que faz um link com o quê? Que eu estava falando com os irmãos. É um estudo ainda que eu estou aguardando do Pai sobre a passagem de Shaul Paulo. Shaul Paulo fala o quê? Ele fala assim, olha, havia um homem há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora dele, mas Yau sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Vamos abrir essa passagem, mano? Onde está? Quem vai achar, vai falar para mim onde que está. 2 Coríntios 12. Ó, irmã, tá espertinha hoje, hein? Foi bom. Foi antes da hora. Ó. 1 Coríntios? Segundo? 2 Coríntios 2? 12. Ah. Irmãos, aqui tá tão calor. Hoje tá mais quente. 2 Coríntios 12. 12, vamos pegar aqui. 12:1. 2 Coríntios 12:1 diz assim, ó, é preciso gloriar-se, e faz isso uma pergunta, por certo não convém. Tá falando assim, é preciso gloriar a si mesmo? A própria pessoa se gloriar?
Não convém. Ele já responde. Todavia, mencionarei as visões e revelações do mestre. Conheço um homem no Machia que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí você entra aqui, ó, tem um travessão. Quando entra o travessão, isso aqui está falando no travessão que foi acrescentado. Isso aqui é um acréscimo. É diferente de fermento. Acréscimo você pode retirar. Por quê? Porque o acréscimo, ele não atrapalha o sentido do texto. Então, o que está entre travessão é essa frase, ó. Em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. E ao sabe. Eu sei que esse homem... Pronto, tirou. Está entre... Fala. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. E ao sabe. Isso aqui tudo foi um acréscimo do teólogo. Tá entendendo? Isso aqui tudo foi um acréscimo do teólogo. E isso gera, irmãos, isso gera a grande confusão nas escrituras. Por quê? Porque essas passagens, elas atrapalham o sentido. E gera a dúvida quando o teólogo ele põe a opinião dele, se no corpo ou fora no corpo. Não sei. Entendeu? Aí vamos lá. 4. Fui arrebatado até o paraíso. Aqui nessa Bíblia fala até o paraíso. Na Bíblia King James, vou abrir na King James. Fala paraíso também. Hã? Paraíso também. Fala paraíso na King James? E na Almeida? Quem tem Almeida? NVI Paraíso. É Almeida Paraíso, todos são paraíso. Todos estão falando paraíso? Todos estão falando paraíso. É. Vamos lá. Versículo 5. Agora vamos achar então. Aí ele fala assim: fui arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Aqui ele já diz, ó, quem que é o homem. Mas se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Então aqui ele já fala quem é que foi arrebatado, ok? Vamos achar aqui uma tradução que fala ao terceiro céu, irmãos? Assim mesmo, 12:2, irmão. Hã? Assim, conheço um Continua. Vamos lá. em Yalcha, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. É isso? 12 qual? 12:2. 12:2. Conheço um homem no Machê que foi arrebatado ao terceiro céu. Ah, muito bem. Eu acho que eu pulei essa parte. Nossa, Eu li. Foi arrebatado ao terceiro céu e ali ele falou como paraíso, né? Paraíso. Uma coisa que eu vejo aqui a respeito dessa passagem é uma coisa, um detalhe, que ele fala assim, que, olha só, ele fala assim, olha, fui arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Ou seja, inefável que pega aí no dicionário, irmãos, não tem como se expressar, né? Aqui ele fala que ele ouviu, né, palavras. Quando a gente vai na revelação de Yaohana, nós vamos ver que na revelação de Yaohana ele ouve tudo e ele expressa, escrevendo no livro. Exato.
E ali o arrebatamento de Yalhana foi até aonde? Foi até os lugares celestiais. E ele pega e fala assim: escuta tudo, presta atenção, tudo que você está vendo e ouvindo, e escreve no livro. Aqui ele já fala que ele não vai falar o que ele ouviu, porque é inexprimível. Compreende? Então ele já dá alguns detalhes, irmãos, que são detalhes que a gente confronta com a revelação de Yalhana. E o que ele ouviu, e aqui ele não fala que ele viu. Ele fala que ele ouviu, mas ele não viu. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Uhum. Por quê? Porque a palavra fala em Timóteo que homem nenhum viu e nem pode ver a Yal. Aqui ele está falando, não falou que ele viu nada, mas ele ouviu. Interessante mesmo. É interessante. Vocês estão entendendo? Nós falávamos que via. Principalmente a denominação. Denominação. Viu e ouviu. Viu e ouviu. Não, e aqui está falando que ele apenas ouviu. Vamos ler de novo? Importante a leitura, né, irmão? Então diz assim, ó, 2 Coríntios 12, 1. É preciso gloriar-se, por certo não convém. Todavia mencionarei as visões e revelações do Mestre. Conheço um homem no Mashiach que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui ele fala, conheço um homem. E ele começa falando assim, convém gloriar-se a si mesmo? Não convém. Então, ele ao invés de jogar que ele viu, ele joga conheço um homem. Para tirar a glória dele. Tá entendendo? Isso tudo é linguagem de sábio. Porque se ele falar que eu fui arrebatado ao terceiro céu, ele já está se gloriando. E ele fala, convém um homem gloriar de si mesmo? Não convém. Aí ele joga numa segunda pessoa. Tá entendendo? Por quê? Porque tudo isso aqui precisa discernir o que ele está dizendo. Aí ele fala, conheço um homem no Mashiach que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí a gente pulou todos esses pedaços em travessão. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só gloriei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Então ele fala assim, ele lança para uma outra pessoa e não a si mesmo para não se gloriar. Mas ele fala, mesmo que eu quisesse gloriar a mim mesmo, não seria mentiroso do que eu estou dizendo, do meu testemunho. Então, o que acontece? E ele fala assim, olha só, o homem ouviu palavras inefáveis, inexprimíveis, tá? Inefáveis, inexprimíveis, que não é lícito ao homem repetir. Já o que Yalhana ele ouviu e ele viu, ele escreveu, porque foi a ordenança do anjo. Tudo que você está vendo e ouvindo, escreve no livro. Lembra disso? Essa é uma diferenciação de lugar. Por aqui a gente vê uma diferenciação de lugar, um lugar para o outro. Um, você pode até tentar repetir as palavras. E um outro, não se pode. Mas esse lugar que ele foi arrebatado, ele não viu nada. Ele só ouviu. E aqui ele refere que ele ouviu. Faz um link com Timóteo. Vamos lá, Timóteo. 6. Timóteo, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, versículo 15. 2074.
Diz assim, que mostrará, né? Aqui, começando no 14, fala: guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, Rei dos reis, mestre dos mestres, o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu, nenhum homem viu e nem pode ver. A ele honra, poder eterno, assim seja. Quando você vê que Saulo Paulo foi arrebatado, ele não fala que ele viu, ele fala que ele ouviu. Porque homem nenhum viu e nem pode ver. Então faz uma conexão aqui, como eu falei com os irmãos, essas conexões, mesmo que o Pai está nos dando essas conexões, a gente tem que ir com prudência. Tá entendendo? Mostrando, homem nenhum viu nem pode ver, mas pode ouvir, porque não está falando que não poderia ouvir. Isso faz um link com o quê? Isso faz um link com o rebombar de Apocalipse. Vamos ouvir o rebombar do trovão? O rebombar do trovão, lá em Apocalipse. Onde está, irmãos? 10. Apocalipse 10. 3. Apocalipse 10, 3. 10, 4. Ó. Vamos pegar aqui Apocalipse 10, 1. Apocalipse 10, 1. Aqui, ó, fala assim: vi depois outro anjo forte. Vi depois outro anjo forte descendo do céu. É importante isso aqui, ó. Quando fala anjo forte, remete. Cadê o irmão Liramar? Irmão Liramar, não, Lindomar. Irmão Lindomar está trabalhando, irmão? Então você vai responder para ele. Quando fala anjo forte, remete o quê? Hã? Ial forte e valente. Ial forte e valente, que tinha o nome de Iaush, que tinha, até recebeu o nome Ial forte. Ial forte, porque Ial forte faz o link com Ial todo-poderoso, tá? Então, quando está falando aqui, a gente já abre os ouvidos aqui para ouvir. Ó, vi depois outro anjo forte descendo do céu, trajava-se como uma nuvem, sobre a cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo, e na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Aqui a gente está vendo, ou é Ial forte, que era Iaush, ou é Mical, que recebeu o nome de Iaush. No meu ponto de vista, não é Iaush. Iaush não é anjo. Iaush não é anjo. Você sabe o que é anjo, irmão? Você sabe o que é a palavra anjo? Sim, a palavra anjo é mensageiro. Mensageiro. Exato, ele é anjo. Mas é nesse ponto de vista aqui. Não, mas ele sempre... Mensageiro. Você tem assim, ó, tem os 7 anjos escolhidos para tocar trombeta. O 7º anjo é o anjo forte, né? É o anjo forte. Ele vai tocar trombeta. Então, quando você tem, por exemplo, Ial, quando ele vai mandar uma mensagem, ele nunca se manifesta. Ele envia as suas faces, os seus mensageiros. Então, na antiguidade, ele enviava sempre as mensagens através do seu filho único, na condição de anjo enviado, né? Mensageiro, né? Mensageiro. É diferente você entender, irmão, presta atenção.
Um anjo, ele gera outro anjo. Existem tipos de anjo. Você, igual você tem aqui na Terra, você tem macaco e você tem o homem. Não são parecidos? São parecidos. Tem carne. E assim também no céu. Você tem querubim, que é anjo. E você tem os filhos de Alxa, são anjos. Então, versículo 6. o que você viu, né? Não, é porque eu vi que não era Yalxa, porque ele está jurando por ele mesmo, no versículo 6. Veja bem, eu quero que a gente vai estar lendo devagar. Por quê? Porque nós estamos construindo um raciocínio aqui, um entendimento. Por quê? Porque nós vamos ver a hora que Yalxa, ele é anjo. Vou mostrar para vocês. Lá em Êxodo. Nós vamos ver isso. Eu quero sempre que os irmãos tenham paciência. Porque nós estamos vendo os detalhes. Olha só. Vi depois outro anjo forte descendo do céu. Trajava como uma nuvem. Sempre quando Yalxa, ele está sempre relacionado a uma nuvem. Estava falando do unigênito. Na transfiguração do unigênito apareceu a nuvem, cobriu eles e falou: esse é meu filho amado. Depois você vai ver aquele anjo que desce numa nuvem e ele está com uma foice na mão, e sai outro anjo do templo que grita com alta voz: lança tua foice e seio. Então, quando sempre está falando de Alxa e ao filho, fala de uma nuvem. A gente tem que sempre lembrar disso. Aí ele fala: vi depois outro anjo forte descendo do céu, trajava como uma nuvem, sobre a cabeça estava o arco-íris. Quando a gente fala estava sobre a cabeça o arco-íris, a gente já fez aquele estudo, o anjo da aliança. Eu vou colocar o arco-íris como sendo uma aliança entre Yal e os homens, que eu não vou destruir mais a terra com água. Lembra disso? Sim. Nós temos que ir devagarzinho, explicando aqui sobre isso. Esse é um estudo que nós fizemos sobre o anjo da aliança. Está em Malaquias. Olha só. Seu rosto era como o sol. A gente já viu que Yalxa é representado pelo sol e Mical pela lua. Mas vai chegar um tempo que a lua vai ter o brilho do sol. Quando? Quando a lua receber as vestes e o manto embebido de sangue. Beleza, vamos continuar. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Emitiu um forte grito, como leão. Aqui não está falando leãozinho, está falando leão, quando ruge. Ao gritar, 7 trovões ribombaram suas vozes. Quando os 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarda em segredo o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Fazendo um link com o quê? Com aquele arrebatamento de Paulo, que falou assim: olha, são coisas inefáveis que não se pode expressar. Tá vendo aqui? Ó, Ial respondendo do céu. Qual céu? A luz inacessível. A voz de Ial Supremo não se pode escrevê-la, porque ele não está usando o quê? Os seus mensageiros, mas ele próprio respondeu o filho. Eu falei que a gente ia entrar no estudo forte. Tá vendo? Tá fazendo um link que Shaul Paulo, ele ouviu e não se podia escrever. Aqui, esse anjo que desce, a gente já fez esse estudo. Ali fala que todos os olhos, todos verão ele descer nas nuvens, até mesmo aqueles que o transpassaram. Faz um link com que aquele que foi arrebatado à luz inacessível. Vai chegar a hora que ele vai descer.
Ok? Aí tá. Aí nós vimos essa parte. Aí a gente vai ver o detalhe, ó. Ele fala, versículo 5. Nisto o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Jurou por quem? Quem é que vive eternamente? E ao Supremo. E ao Supremo. Por quê? Porque faz um link com Timóteo, fala assim, aquele é o único que possui a imortalidade. E Yahshua morreu? Morreu. Mical esteve morto? Esteve. Quando esteve espiritualmente morto, aonde? Na Babilônia. E qual é o único que possui imortalidade? Yahweh Supremo, ok? Eu falo isso, irmão Elane, porque está sendo construído um raciocínio essas últimas semanas que vai assim, o pai ele encaixando cada pecinha do quebra-cabeça devagarzinho. Essa aqui, por que esse som do trovão não se podia escrever o que estava dizendo? Porque é a voz de Yahweh Supremo. Você viu Shaul Paulo ali falando que foi arrebatado e ele ouviu, ele não viu, porque ali tem uma palavra que homem nenhum pode ver, mas ouvir pode. E não se podia escrever, fazendo um link com o Apocalipse. Sim. Você está vendo um quebra-cabeça se montando aqui, irmãos? Sim. Estão vendo? Porque toda a voz audível de Yahweh, ele manda uma face dele para falar. E quando a face fala, se torna audível àqueles que escutam. Porque aquele que é enviado é o mensageiro de Yahweh. Mas quando o próprio Yahweh fala, ninguém ousa tentar reescrever e repetir o que ele disse. Porque é elevado demais. Vocês estão entendendo, irmãos? E todo aquele que quer ver, Yahshua quis ver. Uhum. Elias quis ver. Se você observar, todos aqueles que chegaram, porque tem que chegar a um crescimento para você poder ver Yahweh, querer ver Yahweh. Todos aqueles que quiseram, partiram. Ó, Elias, assim que ele pediu, Yahweh já decretou, você volta, vai lá e unge Eliseu, e ele vai ficar no seu lugar. Observa para você ver. Aí, quando Paulo ele chega ao pleno conhecimento, também parte. Então, todos aqueles que chegam à perfeição, vai embora. Então, Filadélfia, quando chegar à perfeição, ele vai embora. Isso mesmo, irmão. Muito bem colocado. Olha aqui, um detalhe aqui que eu quero colocar aqui para Sara é o detalhe seguinte. A gente está vendo um detalhe importante, ó. O irmão Bruno trouxe esse detalhe aqui. O versículo 10, capítulo 10, versículo 1 fala: vi depois outro anjo, outro. E no versículo 5 diz: nisto o anjo que eu vira de pé sobre o mar, e dá a impressão que são dois anjos. Um que está de pé sobre o mar e a terra, e um outro anjo que desceu do céu. Viu? Viu aqui? Então esse que está com o pé sobre o mar e a terra, é ele que jura. Entendeu? Por isso faz a distinção. Vi outro anjo descer do céu, outro anjo, e tinha um na terra, pisando a terra, e o mar e a terra. Viu aqui? Mas nós vamos devagarzinho. Esse não é isso é só não é a mensagem. Isso é só o deleite. O deleite para Filadélfia. Por quê? Porque Filadélfia está crescendo. Aí eu quero mostrar para vocês lá em Êxodo. Vamos lá. Êxodo 23.
Não, eu quero aquela parte. 33. É o 33. Êxodo 33. Êxodo 33. Ó. Olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem. Viu lá o anjo que desceu ali na nuvem? Faz um link com Êxodo 33, versículo 9. Diz assim, ó. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. E Yahweh então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor Yahusha, Josué, filho de Nun, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Ó, presta atenção. Primeira coisa aqui. Yahweh enviou uma coluna de nuvem durante o dia, que é a representação do dia, o sol, e uma coluna de fogo à noite, para guiar quem? O povo no deserto. Então enviou 2, um durante o dia na coluna de nuvem e um à noite na coluna de fogo, remetendo à face humana. E Yahusha falou assim: se te bater numa face, ofereça a outra. Todo mundo entendia que a face é aquela que você olha no espelho. Não, o homem tem duas faces, uma face direita e uma face esquerda. Papai Yahusha remete isso. Se te bater numa face, ofereça a outra. Ou oferece a do irmão. Se te bater numa face, oferece a do irmão. É isso? Não, oferece a outra. Então Yahweh, presta atenção, Yahweh se manifestava tanto aos seres da terra quanto aos seres do céu através das suas duas faces, a face direita e a face esquerda. Esse faz um link com a rocha que brotava água para alimentar o povo no deserto. Qual foi a grande punição de Moisés? Ter batido na rocha 2 vezes. Ele bateu na rocha 2 vezes, mostrando, bateu na face direita e bateu também na face esquerda, porque a fonte é uma única boca. Para as duas faces é a mesma boca, diferente de um querubim. O querubim tem 4 faces e cada uma das faces tem uma boca particular. Por isso eles falam em conjunto, falam em separado, diferente da aparência humana, que é 2 faces, mas uma única boca, da onde jorra a água, a palavra. É a representação lá de cima, da face de Yahweh, que ele quando falava através das suas 2 faces, mas era a mesma boca falando. Isso é importante vocês entenderem. Tudo é linguagem de sábio. Quando pega aqui, irmãos, quando pega essa passagem, ele está dando a dica de quem falava. A coluna de nuvem. A coluna de nuvem, ela estava durante o dia. E a coluna de fogo durante a noite. Tá aí, tão tranquilo? Sim. Começa falando aqui, dando a dica. Ó, Êxodo 33, 9. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava a coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e ele falava com Moisés. Ele quem? A face direita, que é a nuvem. Quando você faz em Apocalipse, aquele que está descendo na nuvem, sempre está remetendo a esse aqui, ó, que é boca de Yahweh.
é o anjo enviado. Entendeu? Olha só, aí ele continua. Capítulo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, porque Iau ia falar. Aí ele fala, olha só, vou pular esse trechozinho aqui, e nós já vamos direto para o 18. Diz assim, Moisés respondeu a Iau. Era Iau? Não, mas era o mensageiro de Iau. Por quê? Iau, aqui ó, Iauxa não tinha recebido ainda o nome que está acima de todo nome, porque ele ainda não tinha descido à terra como homem, ainda não tinha sido morto, ainda não tinha passado pela prova e foi irrepreensível, não tinha sido ainda ofertado o sangue dele ali nos lugares celestiais como expiação dos pecados, não tinha subido já com o corpo glorificado, nada disso. Então aqui ele estava como anjo enviado de Iau, boca de Iau, face direita de Iau, um anjo forte. Aí, olha só, versículo 18, Moisés respondeu a Iau, rogo-te que me mostre a tua glória. Quem é esse que é representado pela coluna de nuvem? Iauxa. Quem era aquele representado pela coluna de fogo? Mical. Aí está tudo tranquilo, porque o pai foi construindo esse entendimento. Então aquele que descia para falar na tenda era Iauxa. Ele continua, olha só. Moisés, versículo 18. Moisés respondeu a Iau, rogo-te que me mostre tua glória. Ele replicou, farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti proclamarei o nome de Iau. Ele não proclamará o meu nome, eu proclamarei o nome de Iau, porque ele ainda não tinha recebido o nome de Iau. Então, ó, eu vou passar diante de ti a minha beleza. E quando eu estiver passando na sua frente, eu vou pronunciar o nome de Iau e não o meu nome. Mostrando que ele ainda não tinha recebido o nome de Iau. Porque se ele tivesse recebido o nome de Iau, ele falaria assim, eu vou passar na tua frente e vou pronunciar o meu nome. Mas ele fala, vou pronunciar o nome de Iau. Era Iau então que estava passando? Não. Era o anjo que, na coluna de nuvem. Ele ainda já tinha recebido o nome de Iau? Não. Ele tinha uma promessa, conforme Isaías fala assim, um menino nos nasceu, uma criança nos foi dado, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Iau forte, Pai eterno, príncipe da paz. Isso era uma promessa futura desse momento aqui. Então ele fala, vou passar diante de ti, e quando eu passar na tua presença, eu vou pronunciar o nome de Iau. Viu? Era Iau que estava passando? Não. Por quê? Se ele fosse Iau, ele falava, vou pronunciar o meu nome diante de ti. Tremendo. É os detalhes, irmãos. Vamos continuar. Isso aqui está no versículo 19. Ele replicou, farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Iau. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, não poderás ver a minha face, não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. É a face de sol. É a face de sol. É a face de sol. Mas a face está aqui na frente. Aqui atrás tem face? Não. O querubim que tem face aqui nas costas. O homem só tem a face na frente. Aqui atrás é face, irmão? Não. Então ele vai poder olhar minhas costas sem morrer, porque o brilho do sol está na face e não nas costas. Vocês estão entendendo? Continuando. Versículo 21. Iau disse ainda, eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha.
atrás da rocha. Quando passar a minha glória, você colocar-te-ei na fenda da rocha, no buraquinho, e cobrir-te-ei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas, porque atrás aqui não tem face. A face está na frente. Então você vai pelas costas, você vai poder me ver. Minha face, porém, não pode ver. Por quê? Porque é face de sol. Faz um link com aquele anjo forte que desceu e ele tem a face de sol. Quem consegue olhar um sol de frente e tão próximo? Mas quando vê a face de uma lua, consegue. Por isso que Jacó lutou com o anjo de Iau enviado e não morreu, porque uma face de lua você consegue olhar, mas uma face de sol perto de você ninguém suporta e morre. Fazendo um link, olha só, você vai marcar essa passagem e você vai lá em Apocalipse capítulo 1. Esse Apocalipse capítulo 1, presta atenção. Apocalipse capítulo 1. Nós estamos ruminando. Apocalipse 1, versículo, Apocalipse 1, versículo 16. Olha o anjo. Esse anjo é o anjo, olha só, esse anjo é o anjo que recebeu as vestes embebidas de sangue do seu pai. Recebeu a túnica e recebeu o nome. Porque o seu pai foi arrebatado aonde? À luz inacessível, a representação de Elias e Eliseu, que quando Elias foi arrebatado, lançou o manto para Eliseu. E ao forte e valente e ao filho, quando foi arrebatado à luz inacessível, para se cumprir o Salmo 110, 1, que diz: assenta a minha destra, até que eu tenha posto os teus inimigos. Diz assim, diz o mestre, diz Iau ao meu mestre, diz Iau ao meu mestre, diz Iau ao meu mestre, assenta a minha destra, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelo os teus pés. Salmo 110, 1. Então, para ele sentar à destra de Iau, o Supremo, ele tem que subir para a luz inacessível. Ok? E é a representação do momento do arrebatamento de Elias, é a representação do arrebatamento de quem? De Iau, filho, para a luz inacessível. Aí o que acontece? Ele joga o manto. É o manto que esse que recebe o manto embebido de sangue é o cordeiro como que imolado. Como que? Porque ele está sujo de sangue, mas o sangue não é dele. Já falamos que é o link também com José no Egito, que a túnica dele foi ferido um animal, cordeiro ali, para sujar a túnica colorida, né, com sangue. Uma besta fera matou, fazendo um link com a besta fera aqui na terra, Emanuel. A besta fera, né? Olha só, tudo uma representação, que é um anjo da morte, né, a besta fera, mas Iau para manter ele vivo, né? Então, irmãos, quando a gente está fazendo, a gente tem que ir devagarzinho. Aqui, esse que recebeu as vestes, o nome e a missão, ele recebe uma autoridade. É a autoridade do Espírito, que Eliseu falou: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Quer dizer, não é o dobro do teu Espírito, eu quero a porção de primogênito, que a porção de primogênito é a porção dobrada sobre os demais irmãos. Eu quero a minha porção de primogênito, e foi dado para ele o Espírito, a unção,
né? Então, quando você pega que esse anjo aqui é esse anjo que antes ele chamava Mical e recebeu as vestes embebidas de sangue, a túnica e também o espírito, para ele exercer a função sacerdotal, porque até então ele era sacerdote, se tornou sumo sacerdote em lugar do seu pai, porque o seu pai se tornou Ial forte e valente e foi arrebatado à luz inacessível. Mas quando ele apareceu lá atrás na nuvem, ele era Ial? Não. Por quê? Porque ali ele fala, quando eu estiver passando na sua frente, Moisés, a minha beleza, eu vou pronunciar o nome de Ial. Se ele tivesse já o nome, ele fala, vou pronunciar o meu nome. Viu como é que a escritura conversa? É assim que a escritura conversa. Ó, aí, olha só. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. No dia do mestre, Apocalipse 1:10. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito. Quer dizer, movido pelo Espírito. É a representação que eu falo hoje com Filadélfia. Eu creio que o nosso mover será no dia do mestre. Domingo. Tá entendendo? Por isso eu falo, não falta um domingo, não. Vamos lá, olha só. Viu? Olha aqui, ó. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como trombeta. Aqui já está mostrando quem? Mical, que recebeu o nome de Ialcha. Aí você vai um pouquinho mais para frente, olha só. Capítulo 1, versículo 16. Na mão direita desse anjo tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, fazendo link com Apocalipse 19. Ó, continuando. Espada afiada de 2 gumes, fazendo link com Hebreus, que o irmão leu hoje. Isso. Sua face era como o sol. Era como? Era como? Eu vi um cordeiro como imolado. Isso faz um link, você vai marcar aqui, ó. Marca aqui, ó. Você vai agora em Isaías 30:26. Abre lá. Isaías 30:26. Isaías 30:26. Isaías 30. Isaías 30:26. Olha só, irmãos. Isaías 30:26. Eu tenho que ir devagarzinho, né, irmãos? Isaías 30:26. Eu vou esperar todos abrirem. Presta atenção. Isaías 30:26. Olha só. Então a luz da lua será igual à luz do sol. Então a luz da lua será como a luz do sol. Você viu ali quando ele recebe o manto, o espírito, quando ele recebe a autoridade do manto embebido de sangue, as vestes e o nome, e com isso o espírito, que é a plenitude do espírito de Isaías 11:2, o que acontece? A luz da lua se torna como a luz do sol. Tá vendo aqui, ó? Então a luz da lua será igual à luz do sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Forte. Ial forte. E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Ial forte. Viu? Fazendo o link, voltando agora para o Apocalipse 1. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo, olha aqui, 1, olha aqui, Apocalipse 1:16.
Apocalipse 1:16. Na mão direita do anjo tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, como 2 gumes. Sua face era como o sol. Por quê? Porque ele é lua. Mas o brilho dele está como o brilho de sol. Mas ele é lua. Ele não é sol. Por isso que está dizendo. Por isso que está dizendo aqui. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Viu? Ó, ninguém pode olhar minha face. Ninguém pode olhar minha face, porque se olhar minha face vai cair como morto. Viu aqui que Yalhana caiu como morto? Yalhana caiu como morto, mas esse aqui é o anjo da vida. Ele não é o anjo da vida, que é o último Adão? Sim. Que o anjo da vida, o último Adão, tornou-se espírito que dá vida. Então tocou nele e falou, levanta. Reviveu ele. Ele viu a face do anjo, que estava como sol, e morreu. Caiu como morto. Aí ele falou assim, não temas. Tocou nele com a mão direita e fez ele reviver. Porque o anjo da vida, lembra disso, irmãos? Os estudos estão vindo devagarzinho. Por isso que está fazendo um link lá com o Êxodo. Ninguém pode ver minha face, porque se ver minha face, vai morrer. Por isso ele aqui, Yalhana, caiu como morto, porque viu a face do anjo, que é lua, mas brilhando como sol. Viu? E é o anjo da vida, que aquele que ressuscitou papai Yahshua quando veio à terra. Lembra? Que a gente já fez o estudo? Eu estou tendo que ir bem devagarzinho. Agora vamos voltar lá em Êxodo. Êxodo 33. Êxodo 33, 20. Êxodo 33, 20. Diz assim, e acrescentou, não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me continuar vivendo. Ial disse ainda, Ial disse através da sua face direita, que é a nuvem. Viu a nuvem que descia? Ele disse, quando passar, Ial disse ainda, eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha, e cobrir-te-ei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão, e me verás pelas costas. Porque a face que brilha como o sol, mas as costas não tem face. Aí você vai poder me ver. Minha face, porém, não se pode ver. Fazendo um link lá com aquele que recebeu a manta, os vestes, a lua que se tornou como o sol, e Yalhana viu ele face e caiu morto. Mas por que Jacó, ele não caiu morto quando lutou com o anjo, irmã Líria Amar? Ele não lutou a noite toda? Era noite? Era por isso? Porque o anjo que lutou, Mical, ainda não tinha recebido o manto, ainda não tinha recebido a túnica e ainda não tinha recebido o espírito em porção de primogênito. Com isso, ali é a lua, mas com brilho de lua, e não lua com brilho de sol. Entendeu? É lua com brilho de lua, e não lua com brilho de sol. Porque a lua com brilho de sol também mata. Viu? O sol brilhará 7 vezes mais. É o link com o sol, que era sol, Yahshua, quando se tornou Ial forte, agora recebeu 7 vezes mais poder.
Por isso que se tornou Yal forte. E a gente sabe, quando fala 7 vezes, ele está referindo uma porção incalculável. Por quê? Porque o 7 não é o número 7, é a porção máxima, é a plenitude do poder. Por isso ele se torna Yal Todo-Poderoso. Tremendo. Viu? Por isso ele se torna Yal Todo-Poderoso. É muito forte. Vocês estão entendendo? Isso é a nossa caminhada gradativa. Eu falo assim, se esforce para não faltar. É humano. É. Isso. Aí o irmão tá lembrando aqui, ó, presta atenção. A gente já fez o estudo que Mical, ele teve que foi tirado dele o manto e a túnica. Foi tirado dele o manto e a túnica. E por isso que ele volta para a condição de quê, irmão André? Tirou o manto e a túnica de Mical? No caso ele é Mical com a túnica, o manto embebido de sangue, ele se torna quem? Quando tirou dele? Não. Presta atenção, a pergunta, presta atenção na pergunta. Mical, quando ele está com o manto e com a túnica e ali o espírito nele, ele se torna quem? Yalsh. Tirou dele a túnica, tirou dele o manto e tirou dele a plenitude do espírito, ele volta à condição de quem? De Mical. Por isso, quando ele vem para a terra, ele não vem na condição de Yalsh, ele vem para a condição de Mical. Por isso se levanta Mical. E quando ele sobe e ele recupera o manto, a túnica e o espírito, que ele vai guerrear contra o Antimachia com seu exército, ali não fala Mical descendo. Ali fala assim, o cavaleiro tem um nome que ninguém sabe, só a família dele. Aí não fala Mical, a gente sabe, porque é ele que é o cavaleiro com seu exército. Só que ali está vindo o cavaleiro com seu exército e ali não vai entregar para todo mundo o segredo. Ali fala, ele tem um nome que ninguém conhece, só a família dele. Viu? Ali fala, alguma hora depois remete a Mical mais alguma vez. Se Mical sobe, ele derruba ali Satanás junto com os seus anjos, derruba ele, né? Ele e seu exército derruba Satanás e seus anjos. E ele desaparece, sumiu, foi embora. Cadê ele? Não se cita mais Mical depois dele ser vencedor. Você pega Apocalipse inteiro, sumiu ele. Por que ele sumiu? Porque ele, com as vestes, com o manto embebido de sangue e com o espírito, ele é Yalsh, o memorial perpétuo do sacrifício do seu pai. Gratidão, tremendo. Porque o pai dele já não pode mais ser referido como Yalsh. Por que não pode? Porque ele recebeu o nome acima de todo nome. É o nome de Yal. E se alguém pronunciar o nome de Yalsh para ele, está desprezando o nome que ele recebeu, que é acima de todo nome. É igual você falar Josué. Ele tinha o nome de Oséias e ele recebeu o nome de Yalsh, que Josué é Yalsh, tradução no hebraico. A partir do momento que ele recebeu o nome de Josué, que é Yalsh, ele nunca mais foi referido como Oséias. É a mesma coisa. A partir do momento que vai vestir, Mical vestir de novo o manto embebido de sangue, a túnica, e ali o espírito vem de novo sobre ele na plenitude, nunca mais ele vai ser referido como Mical. Por isso que se não se pronuncia mais no céu o nome Mical. Da mesma forma que Yalsh, que recebeu o nome acima de todo nome, a partir do momento que ele recebe o nome de Yal forte, nunca mais se pronuncia para ele o nome de Yalsh. Ok? Porque eu tenho explicado e os irmãos ainda estão lá com o alimento lá de trás, porque não estão acompanhando o alimento diário que o papai tem dado. O papai tem dado um alimento diário, irmãos.
E o pão de cada dia, ele dá no dia de hoje. Não é no dia de ontem. O dia de hoje tem o pão de hoje. O dia de ontem já teve o pão de ontem. Eu não fico sustentado com o pão de ontem, eu fico sustentado com o pão de hoje. E é por isso que a necessidade de crescer em graça e conhecimento, igual uma criancinha. Você pega a criancinha, deu comidinha para ela ontem e fala assim: olha, criancinha, tá ótimo, você já comeu ontem, não precisa comer hoje nem amanhã. É assim? Não. O alimento de cada dia é dado para a criancinha, para ela crescer. E se você não dá, você confiar, eu comi alimento ontem e não comeu hoje, aí você vai ficar desnutrido. Por quê? Porque você vai usar a pouca reservazinha que a criancinha tem. Oi. Quando a gente vai em Efésios 1, você vê a diferença clara entre Mical e Yahshua aqui no versículo 3. Posso ler? Pode. Então, assim: bendito seja o Yahweh e Pai do nosso mestre Yahshua Mashiach, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Yahshua. Viu? Então não é Mical, é Yahshua. É Yahshua. Então ele está... Exatamente. Tá sendo bem claro. Vocês entenderam? Por quê? Porque, igual eu falo assim com vocês, Mical é aquele momento ali, olha só, irmão Irlande, isso aqui é um momento muito sério para você compreender. Quando você começa Apocalipse capítulo 1, revelação de Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe entregou, quando Mical subiu com papai Yahshua, quando já está chegando, os portais celestiais, Isaías 24, estão fechados. Salmo 24. Aí o que acontece? Aí Mical dá um grito, falando assim: abrir os portais. Por quê? Porque aqueles que estavam ali não queriam que o rei governasse sobre eles. Isso está em Lucas. Papai Yahshua contou uma parábola a respeito daqueles. Qual parábola? A parábola das minas, das 10 minas. Ele fala: quando chegar a hora, o rei, ele vai chamar aqueles que não querem serem reinados por ele. Trazei estes na minha presença e trucidai-os. Lembra disso? Sim. Quando o papai está subindo, ali, aqueles fecharam os lugares celestiais para ele não entrar. Aí Mical grita: abri os portais celestiais para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Yahweh forte e valente. Aí eles abriram. Ele entrou. Ele não permaneceu muito ali não, irmãos. Ali tem um companheiro dele que sempre estava com ele. Faz um link com Zacarias 13. Espada. Lança-te contra o pastor e contra o homem meu companheiro. Qual que é o pastor? Yahweh forte e valente, porque faz um link com o Salmo 23. Yahweh é o meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia Yahshua está Yahweh. Não está o Senhor, não. Está Yahweh. É o meu pastor. Então, a gente faz o link aqui com Zacarias 13. Presta atenção. Vamos lá. Zacarias 13. Zacarias 13. Qual que é o número, irmã? 680. Presta atenção aqui, irmãos. É os detalhes aqui
As escrituras nunca foram abertas como foram abertas no final dos tempos, para se cumprir Daniel 12. Sela, Daniel, sela as palavras dessa profecia até o tempo do fim. Muitos serão acrisolados, muitos serão lavados, purificados. Os esclarecidos compreenderão, mas os ímpios permanecerão sem entender. Nenhum deles entenderá. Vamos lá. 1680. Zacarias 13. Olha aqui, irmãos. Zacarias 13. Olha aqui. Zacarias 13, versículo 7. Espada, levanta-te contra o meu pastor. Iau é meu pastor, né? Iau forte. E contra o homem, meu companheiro. Quem? Mical, que recebeu o nome de Aush. Separa um do outro. Está falando espada. Separa um do outro. Falando assim, espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Assim diz Iau dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Olha aqui. O ferimento, irmãos, o ferimento é o ferimento da separação. É o ferimento da separação. Separou uma face da outra. Exatamente, irmão. É como se você cortasse uma do outro. É o ferimento na face. É o ferimento na face. Cortou e separou um do outro. E o que acontece? Aí ele faz um link com o quê? Quando subiu Iau forte, para se cumprir o Salmo 110, 1, assenta à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelo os teus pés. Aí, a representação de Elias e Eliseu é essa: fica junto comigo e não se separa de mim, porque eu vou ser arrebatado. Aí ele fala: o que você quer? Eu quero porção dobrada, eu quero a minha herança. Por isso que fala: por um pouco de tempo teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o seu santuário. Por um pouco de tempo. Faz um link com o quê? O repartir da herança ali do filho pródigo. Lembra? O filho pródigo exigiu que fosse repartido a herança antes da morte. Foi repartido só para o filho pródigo? Então eu falei: toma aí, filho pródigo, a sua parte. Não, repartiu para os dois. Deu também para o mais velho. Mas o mais velho quis ir para o mundo? Não, ele permaneceu ali. Ele queria ficar com o pai dele. Essa é a representação de cortar agora. Cortar uma face da outra. É o ferimento na face. É o ferimento. Corta. Separa uma da outra. Aí o que acontece? Acontece que quando o papai falou assim, ó, você vai ficar comigo, eu vou te dar a porção sua de primogênito, você vai receber a minha manto, as minhas vestes, e vai receber também o meu espírito. Mas se você não vê eu ser arrebatado, você não vai receber isso. Por quê? Por que ele exigiu que ele visse? Para ele testemunhar para os irmãos o que tinha acontecido. Só que na volta dele, quando ele está descendo da luz inacessível para os lugares celestiais, todos os olhos verão, até aqueles que o transpassaram. Mas na subida, só Mical, que recebeu o nome de Aush, viu. Foi naquela hora que ele recebeu o manto, porque ele viu o pai subir. Quando ele viu o pai subir, ele recebeu o manto, as vestes e a autoridade do Espírito. Aí ele ficou ali, irmãos, olha só, como o administrador dos palácios de marfim, como o administrador, o regente, durante 2000 anos. E também se tornou sumo sacerdote. E isso gerou um ciúme muito grande entre os irmãos. Por quê?
Porque ele estava sentando no trono sem ser o rei, mas como regente, aguardando o retorno do rei. Por isso que Salmo 45 fala daquele que leva a noiva, fala assim, o teu trono é de Ial. Você está sentado no trono de Ial, não é o teu, porque o dele vai ser dado na terra. Por isso que faz um link com a era de Laodiceia, falando assim, olha, quem vencer vai sentar no meu trono. Aonde? Na terra. Assim como eu sentei no trono do meu pai. E assim como o meu pai assentou no trono do pai dele. Entendeu? E ali ele fala no presente ainda. É. Como estou sentado. Assim como estou assentado. Por quê? Aquele momento que ele tem que devolver, ele devolve o reino para o pai. Como? Ele devolvendo para o pai sentar no trono. Tremendo. Vocês estão entendendo? Tremendo. Isso, olha aqui, irmãos, presta atenção. A representação de José, quando o pai dele falava claramente que ele amava José mais do que os outros irmãos, e ele deu para José uma túnica colorida, fazendo um link com a túnica sacerdotal. É aquilo que gerou nos irmãos o ciúme e a inveja. Aquilo estava remetendo lá em cima. Uma condição, irmãos, que é a condição daqueles que eram os sentinelas do templo, trair ele em confiança. Por quê? Porque eles odiavam a José, lembra? Eles odiavam ao seu irmão por causa do ciúme e da inveja, pelo que o pai deu para ele. Todas essas coisas, irmãos, é uma representação celestial. Tremendo. E agora, no final dos tempos, aquele que é celestial, o pai está trazendo de novo o entendimento, a lembrança. É a lembrança daquilo que aconteceu lá em cima. E a palavra fala, somente aqueles que são espirituais vão discernir essas coisas, porque o restante é carnal. Então, quando a gente fala sobre o ser híbrido, aquele filho de Aush que uniu a querubim e formou aquele ser híbrido, com cauda, inclusive, cauda de escorpião, mas tem cabelo de mulher, mas tem face humana, face humana. Aí, só que eles têm dente de leão, fazendo um link com uma face do querubim, que é a face de leão, mostrando ser híbrido. Aí o irmão que é filho de Adão é o helicóptero. É o helicóptero. Não, porque não discerne as coisas celestiais, porque não veio lá de cima, é filho de Adão. Só as coisas terrenas. E os que são espirituais saíram do espírito de alma. E é por isso que consegue discernir. E a palavra fala, e a ninguém é julgado. Por que ninguém é julgado? Porque eles que vão julgar. Eles são 144 mil que julgam e não é julgado. São esses. E são. São espirituais. Tá entendendo? Então, veja bem, nós andamos bastante aqui, mas eu quero entrar ainda. Nós já temos 1h18. Eu quero entrar ainda, irmãos, dando continuidade nesse estudo, a respeito de Gênesis 49. Vamos lá. Gênesis 49. Oi. Esse aqui, ó, Isaías 11, fala assim, o encontro sairá do ponto que é sempre. E quando fala que ele julgará os fracos... Nós vamos fazer o link aí, então. Ó, Gênesis 49. Gênesis 49, a bênção de Jacó. Presta atenção. Gênesis 49, versículo 9. Gênesis 49, 9. Diz assim, e Aldá é um leãozinho. Ó, é um leãozinho. Ele não está falando que é leão. Por quê? Porque o leão é o pai dele. Ele é um filhote do leão. Leãozinho. Fazendo um link com o jumentinho. Lembra o jumentinho? Que leva papai Xalã? O jumentinho é o leãozinho. E Aldá é um leãozinho. Presta atenção.
Da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-te, deita como um leão. Aqui, irmão Irlândio, aqui, como um leão. Tá vendo como é que a escritura conversa? Olha aqui, ele fala assim, Yaldá é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-te, deita como um leão, como um leão. Eu vi um cordeiro como um imolado. Viu? Como um leão. Aí ele fala, e como leoa, quem o despertará? Quem despertará? Quem despertará como leoa? A leoa despertará o leãozinho. A leoa, quem? A mulher que vai dar a luz. Ela desperta o leãozinho para ele se levantar. Veja bem. Presta atenção. Ele fala assim, versículo 9. E ao dar o leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste. Agacha, deita como leão, como leoa. Quem o despertará? Fazendo um link com o quê? O despertar do braço. Desperta braço, desperta. Olha aqui. Isaías 51:9. Isaías 51:9. Quem despertará? Quem vai despertar esse leãozinho? Ó, Isaías 51:9. Qual que é o número, irmã? 1336. 1336. 1336. Isaías 51:9. Aqui chama o despertar de Ial, ó. Ah, mas Ial dorme? O Ial dorme? Não dorme. Ial não dorme, não. Olha só. Isaías 51:9. Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Ial. Viu lá falando do leãozinho? Quem vai despertar o leãozinho? Ô leoa, desperta o leãozinho aí, por favor. Ela desperta como? Com gemidos de dor, porque ela está prestes a dar a luz. E vai dar a luz o quê? O filho varão. E o leãozinho precisa se levantar para cuidar. Cuidar do filho varão. Pode falar, irmão Alberto. Aqui ele fala, ó, vamos voltar lá. Ele levanta-te, vamos lá, vamos voltar lá, o irmão já foi na frente. Vamos lá. Êxodo 33, Gênesis 49. Vamos lá. E Aldá é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-te, deita, como leão, como leoa, quem despertará? Aqui, irmãos, veja bem. Você percebe, o jumentinho, ele estava preso. E fala assim, quando você vê o jumentinho, vai lá e liberta o jumentinho. E se alguém disser, por que vocês estão libertando o jumentinho? Aí ele fala, o mestre precisa dele. Pode ler na tradução King James? Pode ler. Diz assim, ó, Yaldá é como um leão jovem, quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-la? Na realidade, essa é a colocação que o escritor, ele pôs do jeito que ele achava. Mas não é essa a tradução, porque ele não é um leão forte, ele é um leão fraco, porque ele é filhote. Por isso fala, tendo pouca força. Porque um leão adulto, em pleno vigor, ele é muito forte. Mas um leão novinho, ele é pouca força.
faz um link com Filadélfia. E a condição de presa, ele subiste. Ele se libertou da condição de ter sido aprisionado. Ele estava subjugado, colocado debaixo da lei. Ele era presa. Ao invés, porque o leão que caça, ele que caça. E não ele é caçado, mas ele estava ali na condição de presa e não de caçador. Ele foi libertado da condição de presa. Por isso que da condição de presa, tu subiste. Viu? Foi muito bom, irmão, ter colocado essa passagem, viu? Muito bom. Agora, Yal-Shalan ali está falando totalmente contra a King James. A King James mudou totalmente. Ele está falando ali, ó. Aqui fala leão jovem é uma coisa, leãozinho é outra. Um leãozinho é leão filhote. E um leão jovem é aquele leão que está em pleno vigor. O leãozinho faz link também com o jumentinho. O jumentinho, é a judiação, né? Porque foi coberto, o jumentinho, irmãos, é a representação desse que conduz o papai para Yal-Shalan. Por isso que fala, cobriram o jumentinho com as vestes de Yalcha, fazendo um link àquele que recebe as vestes, entendeu? E eu falo assim com os irmãos, se os irmãos não tiverem a inteligência de Yal, porque isso é pelo espírito de inteligência, não é sabedoria humana. O espírito de conhecimento, inteligência, esses são inteligência do alto e não da terra. Pode falar, irmão. Desperta e veja de quem você é. O leão da vida está aqui. Você é um leão. Levanta aí, leãozinho. Levanta e mune-te de força, viu? Ó, em Isaías 51 diz: desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Yal. Desperta como nos dias antigos, de gerações de outrora. Por acaso não é tu aquele que despedaçou o Egito, que traspassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? Não fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem a seco? Assim voltarão, ó, assim voltarão os que foram libertados, ó. Assim voltarão os que foram libertados por Yal. Aqui, quando Isaías está falando isso aqui, ó, o povo já tinha sido libertado há mais de 1000 anos. Ele está falando aqui do resgate do Egito terreno. Não, o profeta Isaías, ele está falando de coisa futura. Ele não está falando aqui da libertação do Egito, que já tinha acontecido há mais de 1000 anos. Ele está falando aqui uma libertação que aconteceria no final dos tempos. E aquele que agiu no Egito lá atrás, foi enviado para esse também, nesse tempo final, libertar novamente os que estavam prisioneiros. Por isso ele fala, desperta. Não foi você, no passado, que libertou o povo que estava cativo no Egito? Então, desperta, leãozinho, filho do leão. Entenderam? Ó, ele fala aqui, ó, versículo 10. Isaías 51, 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, não fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Assim, ó, assim como aconteceu no passado, assim voltarão os que foram libertados por Yal, chegarão a Sião, gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna. Gozo, alegria os acompanharão, dor e gemidos passarão. Grato a Yalcha, grato a Yal. Agora você vai lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14, nós vamos ver o chegada. Eles gritando de alegria: chegaram a Sião!
É muita coisa, irmãos. Olha só, Apocalipse 14. Ó, Apocalipse 14, por isso que fala: tive depois essa visão, eis que o cordeiro, aqui o cordeiro como que imolado, estava de pé sobre o monte Sião celestial. Você viu ali que está fazendo um link com Isaías 51, está falando: desperta, desperta, porque você vai trazer de volta aqueles que estão sendo resgatados, libertos, e você vai levar eles ao Monte Sião, e eles vão chegar lá gritando de alegria. Tive depois essa visão, eis o cordeiro estava de pé, mostrando aqui que não é Iau, que era Iausha, porque Iausha é o rei, e o rei não é para ficar em pé, o rei é para ficar no trono. Aqui é o cordeiro como que imolado, ele está de pé, porque diante dele está o rei. E quem é esse rei da glória? Iau, forte e valente. O menino nos nasceu, uma criança nos foi dada, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Iau, forte, Pai eterno, príncipe da paz. E aqui, irmãos, é Iau forte. Aí ele fala: abri os portais, porque está chegando o rei da glória. E quem é esse rei da glória? Iau forte, fazendo um link, Iau forte e valente. Quando esse cordeiro está de pé diante, ali eu já falei, ali é o trono nos lugares celestiais. Iau habita na luz inacessível. E aquele que recebeu o nome de Iau, ele desce da luz inacessível para sentar agora no seu trono. No seu trono. E no seu trono tem o quê? Luz, dia e noite. A luz é de dia e de noite. Então tem noite. Iau, que habita na luz inacessível, tem dia e noite? Não. Então esse trono está falando que o querubim, ele louva e adora aquele, presta atenção, sabe? Aquele que está sentado no trono, ele adora dia e noite. Então esse trono não é o trono de Iau Supremo, porque Iau Supremo, ele está na luz inacessível, não tem dia e nem noite. Então esse que está sentado no trono, ali nos palácios de marfim, e o querubim adora ele dia e noite. Se está de dia e noite, é lugar celestial, aonde tem sol, tem lua e tem estrela. Não é a luz inacessível, é o trono de Iau Filho. Gratidão. Por quê? Para chegar na luz inacessível, tem que ter convite. E o convite é restrito. Olha só, fazendo um link com Provérbios, diz assim: quem é aquele? Vamos lá? Vamos lá? Quem é aquele que desceu? 34. Vamos lá? Provérbio 34. E agora é... 1066. E essa passagem agora é clara. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Provérbios 34. Olha aqui. Provérbios 34. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Olha só. Aqui, olha. Quem subiu ao céu? Que céu é esse? A luz inacessível. Tremendo. Quem subiu à luz inacessível é aquele que desce da luz inacessível. Tá entendendo? Quem subiu aquele que, senão aquele que desceu? É ele, desceu? Ainda não, mas ele vai descer. E ele vai descer perante o Espírito e a noiva, que está em Apocalipse 22. Vamos lá.
Apocalipse 22, 21, né? 22, foi 22 mesmo? 22, Ó, 16. Apocalipse 22, 16. Não, de 22, 17. Apocalipse 22, 17. Olha aqui. Depois, presta atenção. Depois de Mical, que recebeu o nome de Alcha, ele já está com o nome de Alcha e com o espírito na plenitude. E eles estão reunidos conforme Daniel 7. Nós vamos lá em Daniel 7 para você ver isso. Momento que ele vai descer na nuvem. E ali está falando, todos os olhos verão, inclusive os que o transpassaram. Eu já falei, o link está até aqueles que o transpassaram. Estão vivendo há mais de 2000 anos aqui na Terra, né? Porque as denominações ensinam que ele está descendo aqui na Terra. Aí vai ver ele, até os que o transpassaram. Peraí, estão vivendo há mais de 2000 anos, porque ele foi transpassado em 2000 anos atrás. Então está falando daqui na Terra a vinda dele? Não, está falando dos lugares celestiais. Até os que o transpassaram, quer dizer, até aqueles lá 2000 anos atrás que viram e reconheceram que ele era filho de Yahweh e se converteram. E foram salvos por isso. Aí, olha só. No finalzinho, Apocalipse 22, 17, diz: o Espírito, aquele que tem a plenitude do Espírito, o Espírito e a esposa dizem: vem, 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 porque eles já estão reunidos. Eles estão reunidos aonde? Eles estão reunidos no templo. Esse foi o estudo que eu trouxe para os irmãos, mostrando na palavra que o tribunal do Mashiach vai ser no templo celestial. Faz um link aqui, ó. O Espírito e a esposa diz: vem, vem. Aí eles estão reunidos. Vamos lá, Daniel 7. Vamos lá, Daniel 7. Daniel 7. Olha aqui, Daniel 7, versículo 13. Daniel 7, 13. Por que eu estou precisando, tendo que ruminar, assim, toda hora ruminar? Porque foi dado muito alimento. E eu sei que a maioria guardou pouco e não conseguiu ainda fazer as conexões certinhas. Então nós estamos tendo que voltar e fazer as conexões. E você vê que as conexões são perfeitas. Maravilhosas. Olha só. Diz assim, Daniel 7,13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. O ancião, veja bem, ele está com a noiva, que aí já é a esposa ali. Por quê? Porque já tem a promessa de casamento, irmãos. A promessa de casamento, ela já acontece antes do casório. Ela já é reconhecida como esposa. Isso está buscar a esposa. Não busca a noiva, não. Já busca a esposa. Manda a quem? Eliezer falou assim, vai lá, Abraão manda Eliezer, vai lá e busca a esposa. Tá, busca a noiva? Não, já fala, busca a esposa. Você pode pegar lá, você vai, busca a esposa pro meu filho Isaac. Mas você vai pôr a mão na minha coxa e vai jurar que você não vai trazer uma esposa que seja idólatra. Aí ele usa o termo, não trará nenhuma cananita. Cananita é os habitantes de Canaã, que eram idólatras. Olha só, Daniel 7. Eu continuava contemplando, 7,13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido na sua presença. Ao ancião foi outorgado o poder, a honra e o reino. E todos os povos, nações e línguas o serviram. Aonde? Na terra. Por isso que está em a carta à igreja de Laodiceia, aquele que diz, ele fala, ao vencedor
vai assentar no meu trono na terra, assim como eu assentei no trono do meu Pai. Aonde? Nas regiões celestiais, aguardando a vinda dele. Quando ele veio, ele entrega o reino. Ó, ele fala assim: a ele foi otorgado o poder, a honra e o reino, a todos os povos, nações e línguas serviu. Seu império, império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse momento aqui, irmãos, é um momento que se cumpre o Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45. Olha aqui, ele está levando a noiva. E você deixa claramente que ele é um general. Olha só que o Salmo 45 diz assim, olha: meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é pena de um escriba habilidoso. Viu? Aí ele fala, olha, versículo 4: cinge a tua espada à coxa, ó valente. Olha, com majestade e esplendor, vai, cavalga, cavalga. Isso faz um link com Apocalipse 19, o cavaleiro e o seu exército com cavalos brancos. Ele fala, tuas flechas, ó, cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor, vai, cavalga, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. Tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas, os povos submetem a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Se ele fosse o rei, falava, os teus inimigos perdem a coragem. Ele fala, os inimigos do rei. Por quê? Porque o Salmo 110 fala, senta-te à minha destra, até que eu, ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então ele fala, agora você descansa. Eu, o Supremo, vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés, aí você vai reinar. Então ele envia Mical com seus anjos, que é o seu exército. E é por isso que no final dos tempos ele está juntando o exército. Por quê? Porque quando caiu na terra, as pedrinhas espatifaram, foi cada um para um canto. E ele está juntando essas pedrinhas novamente para voltar, para guerrear. Aí nós vamos ver isso. Ó, ele diz assim: tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita, tuas flechas são agudas, os povos submetem a ti, os inimigos do rei perdem a coragem. Ele fala, teu trono é de Iau. Olha aqui, viu aqui, o teu trono é de Iau. Por quê? Porque ele estava guardando o trono, até que aconteceu o fato que Iau colocou ele no lugar, numa cavilha elevada. Colocou ele numa cavilha elevada, Isaías 22, até que Iau tirou a cavilha, e ele caiu, junto com a sua prole e sua descendência. Por quê? Porque ali ele já tinha recebido o manto, ele tinha recebido as vestes, ele tinha recebido a unção do Espírito, e ele tinha recebido os filhos de Iaush, para ele cuidar. Por isso que em Isaías 22 fala assim, ó, você será pai dos moradores de Ialdá e Ial-Shalã, porque ele recebeu os filhos de Iaush para cuidar. E lembrando que antes a gente achava que era isso, Iaush. Achava. Nós tínhamos achava. E você vê que era Iaush, tinha os seus filhos. Mas quando ele recebeu o nome de Ial, os filhos não ficaram abandonados. Por quê? Porque aquele que era primogênito entre os seus irmãos, ele era primogênito entre os seus irmãos, recebeu o nome do pai, as vestes, a missão, e com isso recebeu também os filhos para cuidar, como irmão mais velho e pai. Por isso fala, ele não se envergonha de ser chamado de irmão, porque é irmão mais velho, e também porque ele se coloca como pai, porque Ial colocou para ele cuidar dos teus irmãos. É a mesma representação de José no Egito. José se tornou pai dos seus irmãos, cuidando deles e alimentando eles, suprindo deles todas as necessidades.
Gratidão. O que chama bastante atenção nesse salmo é o versículo 3 fala assim: é o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre dos teus lábios, porque Yahweh te abençoa para sempre. É verdade. Eu até pulei disso. Eu até pulei essa parte, porque eu lembrando daquela passagem que se alguém se glorie dele mesmo, mas não se deve fazer isso. Aí eu pulei esse versículo, né? Mas mesmo que Paulo fala, mesmo que eu me glorie, o que eu falo é verdade. Né? Lembra disso? Aí tem um diz no versículo 6 de Efésios, capítulo 1, continuação. Versículo 5, aliás. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Falando de Yahweh. Porque lá em cima está falando de Yahweh. Para os seus filhos adotivos. Porque nós somos adotivos, porque Yahweh, que agora é Yahweh Filho, deu para ele. Isso. Aí se tornou adotivo. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Yahweh Mashiach. Tá vendo? E ali, agora a gente entende essa passagem de forma exata. Agora entendemos essa passagem de forma exata. Pode falar, irmão. Em Gênesis 49. Levanta a trombeta aí, para os irmãos ouvir lá no fundo. Gênesis 49, onde o irmão leu, fala no 10: o cetro não se afastará de Aldá, nem um bastão de chefe dentre de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeça os povos. Viu? Porque está falando do leãozinho. Porque ele já começa a falar o leãozinho. Né? Você vê que eu não consigo, irmãos. Eu estou assim, me esforçando. Por quê? Porque eu falo assim, eu vejo tantos que estão sem esse entendimento. E é tanto entendimento para conseguir, numa única reunião, né, ruminar tudo. Porque eu não consigo ir no versículo até o final, porque você viu assim, a bênção aqui, ó, você vai ver a bênção ao leãozinho, né? Ela é tão profunda porque ela vai continuando e fala ainda do cetro. Vai, né? E depois a gente vai naquela passagem de Isaías, fala assim, seu tempo é de tempos antigos, né? E ele fala assim, ó, tropa, Miqueias, filha de tropa, armaram um cerco contra nós, e com a vara eles ferem a face do juiz de Israel. E a gente já trouxe o estudo que Papai Alcho fala assim, quem me colocou juiz na vossa partilha? Mostrando que ele não é o juiz, ele outorgou a Daniel 7, aquele ancião que com ele e aqueles que sentam no trono vão ser os juízes de Israel, os juízes, entendeu? Mas ele não é, ele outorgou essa missão para outro, e é por isso que ele lá em Lucas fala assim, quem me constituiu juiz na vossa partilha? Olha só que coisa linda, papai é maravilhoso, a sabedoria dele, entenderam? Oi, irmão. Pode. E é tão tremendo que agora dá para entender. Hã? A denominação não tem errado, porque eu fui lá, eu sei. Agora que era o seu sentado e o seu filho à direita. Exatamente. Agora você viu a visão de Estevão. Você viu a visão futura de Estevão, e ao filho sentado no trono e o cordeiro de pé à sua direita. O Mashiach, lembra? É a visão aqui, ó, de Apocalipse. O Mashiach, porque ele recebe a missão, o nome, o espírito e também as vestes. E ele se torna o Mashiach. E é por isso que ele está falando nas igrejas. Esse que está falando nas igrejas é quem? É Yahweh Filho? Não. Quem está falando nas igrejas é Mical, que recebeu o nome de Yahusha. Ele que está falando nas igrejas. Por isso que no final fala, e o Espírito, e é o Espírito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é por isso que fala, o Espírito diz às igrejas, no final diz o Espírito e a noiva dizem, vem, porque eles já estão reunidos. Eles já estão reunidos no tribunal do Mashiach, já estão reunidos. E agora a noiva e também
é o Espírito, que é ali aquele que tem a plenitude do Espírito, que recebeu do seu Pai, estão falando, vem, desce agora da luz inacessível, vem para nós. Agora, tu podes reinar. Tu podes reinar, papai. Os teus inimigos já foram colocados debaixo dos teus pés. Aí faz um link com aquilo que a gente está falando de Timóteo, irmão. Olha aqui, Timóteo. Timóteo, agora a gente vai em Timóteo. Olha só que lindo. Olha só, que a gente falou mais de 1000 vezes. É tremendo demais. Nossa. Olha só, Timóteo. Olha só, 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14. Olha aqui, ó. Olha aqui, que eu já falei, que era ali a representação do papai falando para a igreja. Olha só. Papai falando com a igreja. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te em breve. Todavia, se eu tardar, quer dizer, se eu demorar para descer da luz inacessível, saberás como proceder na casa de Ial, que é o seu templo lá em cima. Olha aqui, que é a igreja de Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. É o momento ali que está o Espírito e a esposa dizendo, ó, Pai, vem reinar sobre nós. É muito lindo. Vocês estão entendendo? Vem reinar sobre nós. Por isso que você viu ali, ó, falando do general, porque o general está sentado ali no trono, mas o trono não é dele. O trono é de Ial. Qual Ial? Ial forte e valente. E ele está guardando o trono para o papai dele descer e assentar no trono. Vamos ler o 16 falando. Seguramente. Grande é o mistério da piedade. Ele foi manifesto na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos e proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Isso, exatamente. E aqui, exaltado na glória, lá em cima. Ó, e aí fala, irmão, Mical, em Salmo 45, ele fala assim, ó, celebrarei o teu nome, porque é o nome o nome do pai dele. E tá isso em Salmo 45. Ó, já estamos finalizando. Essa é a última passagem. Salmo 45. Olha só, Mical no finalzinho, ele fala assim, olha o que Mical fala, que é ali que recebeu o nome de Ausha. Salmo 45, 11, fala assim, ouve, ó filha, ó, viu que é filha dele? Viu? Por quê? Porque ele recebeu os filhos para ele cuidar. Então ele está falando para a igreja aqui, ó, que vai casar, falando assim, ó filha, vê, inclina o teu ouvido, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Que o rei, ó, ele falando, que o rei se apaixone pela tua beleza. Prostra-te à sua frente, pois ele é o teu mestre. Ok? Aí você pula aqui, ó. Versículo 15. Vestida com brocados, a filha do rei é levado para dentro, até o rei, com séquito, quer dizer, seguida por virgens, que são sardes, vestes limpas. Introduzem as companheiras a ela destinadas e com júbilo e alegria elas entram no palácio. Aí, versículo 18, diz assim, comemorarei, olha, esse que levou a noiva fala, comemorarei o teu nome. É o nome que ele recebeu, mas é o nome do pai dele. Eu comemorarei o teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Viu? Celebrarei o teu nome, porque é o nome que é do pai dele que ele recebeu. Porque o nome dele é Mical, mas ele recebeu o nome de Ialcha, e ele celebra eternamente o nome que ele recebeu. Por quê? Porque toda vez que olharem para ele, ele é o sacrifício perpétuo que o pai dele fez. Vai ver as vestes embebidas do sangue, todos vão se lembrar como o memorial perpétuo que o pai fez por toda a humanidade.
Vamos encerrar o áudio. Já está com 1h55. Vamos. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha.